Irmãos, abra vossas Bíblias em Gênesis capítulo 6, versículo 18. Enquanto você abre a Bíblia, talvez você chegou, estava na oração. Olhe para o irmão que está do seu lado e fale: irmão, como é bom cultuar com você. Pode falar, irmão. Talvez você não cumprimentou ele, dá um abraço nele. Fala que ele é bênção na sua vida. Agora fala para ele, irmãos: não me atrapalhe e deixe eu adorar a Deus. Não converse comigo, converse com o céu. Louvado seja Deus. Os irmãos acharam? Amém? Eu vou ler aqui na segunda edição, ampliada e revisada. Gênesis capítulo 6, versículo 18, diz assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrará na arca tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Amém? Irmãos, há alguns dias, a palavra de Noé vem martelando no meu coração. E quando o pastor mandou a agenda para a gente confirmar, eu falei amém e comecei a estudar. Quando a gente se arremete a Noé, os dias de Noé era difícil, irmãos. Eles viviam uma verdadeira epopeia de Gilgamesh. O que era isso? Era a verdadeira depravação. A poligamia era permitida. Os reis tinham o direito de participar com as mulheres, com as noivas, no primeiro dia de núpcias delas. Não existia moralidade. Porém, um homem chamado Noé, que era reto, justo e temente a Deus, andava sobre a terra. E o que mais me chama a atenção, quando Deus cria o homem, Ele olha para o homem e Ele fala que o quê? Que o que Ele tinha criado era bom. E agora Deus se arrepende da criação. Porque Deus é um ser vivo. Não que Deus errou, mas Deus criou algo para o adorá-lo, para ser companhia, para ser amigo, para ser íntimo, para andar com Ele. E agora este homem, esta mesma criação, vira as costas totalmente para Deus e começa a se dar amores próprios, a coisas que confortavam mais a eles. Deixaram Deus de lado. E olha que interessante, Noé, neto de Matusalém, quando ele nasce, seu pai Lameque profetiza sobre a vida dele: tu serás o consolo de uma nação depravada. Noa, descendente de uma raiz que significa consolo, era o consolo da nação. E o Senhor faz uma promessa para Noé. E eu quero titular essa palavra: esperando pela promessa em tempos de caos. Quem tem promessa aqui de Deus? Quem já recebeu uma promessa? Talvez a sua promessa seja de um dia você se tornar um homem de Deus. Talvez a sua promessa seja um dia você virar uma grande mulher de Deus, você ser abençoado. Mas nós todos estamos aqui diante de uma única promessa, e a maior promessa a qual Jesus deixou para a humanidade é que um dia Ele iria voltar para buscar o seu povo. E como esperar essa promessa, pastor Felipe, num tempo de caos, num tempo onde a humanidade está normalizando a baderna, a depravação, a imoralidade? Estão criando igrejas onde é normal pessoas do mesmo sexo ter um relacionamento, deturpando a palavra, violando tudo aquilo que Deus deixou, transformando o pecado em normalidade, transformando uma vida longe de Deus como algo comum. Esse eram os tempos de Noé. Esse é o nosso tempo. E Deus, quando liberou uma promessa, ela pode ser feita de duas formas: escrita ou falada. E Deus falou para Noé: eu vou destruir a terra e toda a carne, porém tu serás salvo. E Deus dá um projeto para Noé: uma arca de 122 metros de comprimento,
22 metros de largura, 132 de comprimento, 22 de largura, 13 metros de altura. Um homem a qual foi o primeiro agricultor na história da Bíblia, pois a Bíblia fala que depois que a arca para no Monte Ararat, Noé planta uma vinha. Noé não era construtor de barco, Noé não era construtor, Noé era o patriarca, o último patriarca antediluviano. E a Bíblia relata que todos os patriarcas eram uma espécie de mini-reis. Ele governava sua casa, seus servos. E Noé era um patriarca. Porém, guarde isso, Noé sempre foi temente a Deus. E Noé ali começa uma construção. O primeiro filho de Noé nasce quando ele tem 500 anos. E a promessa que Noé recebe, ele tinha 480 anos. Noé foi o terceiro homem mais velho, a qual a Bíblia relata. Ele só viveu menos que Matusalém e Gerade, ou Jarade, como você quiser. Jared, Gerade, como você quiser. E ele passa construindo aquela arca por aproximadamente 120 anos. Você imagina, ele pegando e desenhando no chão todo aquele projeto a qual Deus deu. Noé cresceu numa vizinhança, Noé tinha amigos, Noé tinha sogro, tinha sogra, mas a Bíblia não relata nomes. E ele começa ali, dia após dia, cortando árvores, planando as madeiras e fazendo o projeto de Deus e anunciando que Deus iria destruir a terra, anunciando o arrependimento. Talvez as pessoas que cresceram com Noé falavam: você é louco, você está pregando que vai vir uma chuva. Eles nunca tinham visto chuva na vida deles. Não existia chuva, a terra era molhada apenas por orvalho. Como vou pregar algo a qual eu nunca vi? Este é o segredo da promessa. Você tem uma promessa, você nunca viu, mas o que mantém você vivo, a sua esperança viva, é porque a palavra foi liberada por aquele que é fiel para cumprir. É loucura, pastor Arnaldo, a gente falar do céu para um mundo depravado. É loucura a gente pregar salvação para quem acha o pecado normal. Eles acreditar ou não é um direito deles, mas eu anunciar a volta de Cristo, isso é inegociável. Mas presbítero, mais de 2000 anos Jesus falou que ia voltar. Noé ficou mais de 120 anos falando: arrependei-vos, pois Deus irá destruir tudo com água. E os filhos de Noé crescem naquela loucura. E a primeira coisa, irmãos, que eu quero trazer para você: jamais o tempo da espera pode destruir a sua casa. Noé passou 120 anos. Quantas pessoas se arrependeram? Responde, igreja. Quantas pessoas se arrependeram fora da casa de Noé? Noé não ganhou nenhum. Noé nem ganhou nenhum. Mas Noé não perdeu nenhum da sua casa. Eu quero ir para a janela 10x40. Eu quero pregar, eu quero evangelizar. O primeiro lugar que você tem que pregar, as primeiras pessoas que você tem que ganhar, são as pessoas da sua casa. E sabe como Noé ganhou a sua casa? Seus filhos crescendo, ele cortando madeira com seus servos, planando, e os seus filhos vendo a zombaria. Mas o testemunho daquele homem na casa dele fez com que os seus filhos, Sam, Cã e Jafé, acreditassem na promessa que tinha sido liberada sobre a vida de seu pai. O maior herói do seu filho tem que ser você. Seu filho tem que se inspirar em você. Já pensou meu filho crescer, querer ser o Manuel? Falar Raul? Não, irmão, Deus está repreendido, irmão. Não dá, irmão. Não dá, presbítero Edson. Não dá.
Meu filho tem que olhar, quando eu chegar do trabalho, ele está vestindo minhas roupas. Meu filho tem que querer passar meu perfume. Meu filho tem que ter os meus hábitos, tem que querer falar igual eu. Porém, se eu não for o espelho de Cristo no meu lar, meu filho não irá querer seguir meus caminhos. O melhor esposo da face da terra tem que ser o seu, irmão. A melhor esposa da face da terra tem que ser você, irmão. Não adianta eu chegar na igreja, transparecer a imagem de um crente perfeito e chegar na minha casa, meu filho me odiar, meu filho não querer vir para a igreja, porque eu sou crente aqui, mas lá eu não resplandeço a imagem de Cristo. Não adianta. Daí a gente fala, pastor, de fazer missões. Missões começam dentro do lar. Se creres, será salvo tu. O que tu tem feito para ganhar a tua casa? Eu vou para a igreja, mas meu filho não quer. Tem filhos de crente que odeiam a igreja porque o espelho de crente que eles têm em casa não é um bom espelho. É marido brigando com a esposa, é não sabendo tratar os filhos. São palavras que não trazem nada, palavras que não agregam bênção em seus lares. E chega aqui, quer ganhar almas para Jesus. Não, os primeiros a serem salvos têm que ser os do seu lar. A promessa não pode destruir o seu lar. E quais os desafios que a gente encontra nas promessas? Primeiro, o tempo, irmãos. O tempo. Você imagina Noé, todo dia pegando madeira, falando do dilúvio, e ele olha para o tempo, um sol de rachar o coco. Não tinha uma nuvem, não tinha uma garoa. Talvez no primeiro ano foi bom, talvez no segundo ano veio tranquilo, mas imagina no 50º ano, não vendo uma nuvem, e dia após dia, ele acreditando na promessa. A dúvida vem, irmãos, nós somos seres humanos, nós somos de carne. Em Lucas capítulo 7, a partir do verso 20, João Batista, o mesmo que batizava, e quando Jesus fala, eis aí que vem o Cordeiro de Deus, em Lucas capítulo 7, ele chama seus discípulos e fala, vai perguntar se ele é o Messias mesmo? Porque houve uma dúvida, nós somos homens. É normal. É normal nós passarmos por momentos de crise. É normal nós duvidarmos. É normal nós no meio da caminhada, Claudinho, a gente pensar em largar tudo e desistir. Nós somos homens. E olha que engraçado. Não tinha um templo para ir, para ouvir palavra. Não tinha rádio. Não tinha internet para escutar uma palavra. Não tinha Bíblia, não tinha acesso à Torá. E o que movia ele? A fé. Para vencer o tempo, a sua fé tem que ser maior que a sua crise. Só alcança a promessa aquele que permite que sua fé cresça maior que as suas crises interiores. Quando Jesus se refere à fé a um grão de mostarda, por muito tempo eu não entendi, eu fui estudar o que era o grão de mostarda. O grão de mostarda é o único grão a qual ele não aceita enxerto. Ele é um dos grãos mais resistentes. O que eu quero te dizer? A sua fé pode ser pequena, mas nada vai abalar, nada vai enxertar nela. Ela é resistente, ainda que ela fique pequena, ela vai permanecer lá. E quando você olhar por ela, quando você olhar dentro dela, você vai ter uma certeza, uma convicção que aquele que prometeu, ele é fiel e ele vai cumprir. Deixa eu tirar sarro, deixa eu falar que não vai acontecer. Quando isso acontecer, olha para o outro e fala, pai, eles estão dizendo que não vai, mas a palavra liberada por ti é que eu vou viver o sobrenatural, e eu vou viver sim.
Jezabel faz uma promessa para Elias. Ele fala: e dentro de um dia tu morrerás. Elias está vivo até hoje, porque a promessa foi liberada para o céu. Se Satanás falar que você não vai viver, há uma palavra liberada dizendo: vai viver, vai cumprir, vai acontecer, porque a palavra foi liberada do céu. Olha que maluco, Elias está vivo até hoje. E a palavra de Jezabel caiu por terra. Porque a palavra da promessa veio do céu. Mas como eu vou enfrentar o tempo? Como lutar com algo que eu não vejo? Como? Senhor, o Senhor falou que ia acontecer, mas eu não estou vendo. Quando Noé ia construindo a arca, Deus ia construindo Noé aqui dentro. Você não está vendo, mas esse tempo da espera está moldando o seu caráter. O tempo da espera está moldando a sua fé. O tempo da espera está te ensinando a ser mais crente, a acreditar, a confiar. E quando chegar, você vai olhar para trás e vai falar: Senhor, agora eu entendo. Você sabe por que o Senhor só lacrou a arca depois que começou a chuva? Porque Noé ainda não estava pronto para viver a promessa. Não é no nosso tempo. Nosso tempo é falho. Nosso tempo é enganoso. Nós somos crianças mimadas, irmãos. Eu tiro pelo meu filho: papai, eu quero doce. Não, eu quero. Nós somos assim. Senhor, eu quero viver um milagre. Você vai viver um milagre. Hoje, Jesus, não. Amanhã, Jesus. Não. Nós se comportamos muitas vezes como crianças mimadas. Adorar no tempo do milagre é fácil. Agora, adorar no tempo da espera. Adorar quando o céu está aberto é fácil. Adorar quando você ora, parece que o céu está de bronze. Parece que a sua oração não passa do teto. Vim aqui louvar, presbítero Elcio, se jogar, chorar. Quando Deus está fazendo um milagre é fácil. Quando a sua casa está tudo uma benção, a sua família está feliz é fácil. Agora adorar quando você abre a geladeira e parece uma piscina, só tem água. Quando em casa está tudo caindo por terra. Quando o filho está dando trabalho, quando o esposo está dando trabalho. É nesse momento que o Senhor quer que você se prostre e fale: Senhor, ainda que tudo esteja ruindo, a minha adoração é tua. Use o tempo para você crescer na presença do Senhor. Eu estou olhando no notebook porque o Manuel chamou minha atenção, falou que quando eu prego eu não fico olhando. A culpa é sua, Manuel. Irmãos, outro desafio que Noé teve foi criar os filhos dele naquele momento, porque ele tinha servo, ele tinha vizinhos, e os filhos dele era criança normal, saía para brincar. E os maiores questionamentos que ele tinha era: papai, por que o senhor continua isso? Você imagina, ele tinha madeira. Vamos conjecturar. Chega alguém lá, bate palma: Noé, você vende um pouco dessa madeira para eu reformar minha casa? Ou Noé, cara, eu preciso construir um barco de pesca. Os barcos eram construídos aproximadamente de 3 metros, com madeiras e peles de animais. Você vende para mim? Ele poderia vender, sim ou não? Ele poderia vender, sim ou não? Deus deu alguma ordem para ele não dar madeira? Por que ele não vendeu?
Porque o foco dele não estava aqui. O maior problema quando nós estamos caminhando em direção a uma promessa, irmão Rogério, é quando a gente perde o foco. Nós estamos caminhando para Santos. Só que daí você olha para a nuvem de Santos, lá está meio... Os irmãos, Santos é litoral sul. Está meio fechado, eu olho para o lado de Bertioga, litoral norte está aberto. Mas para onde eu estou indo? E por que eu vou para o litoral norte? Sabe por que isso acontece? Porque nós somos levados por sentimentos humanos, por dúvidas, questionamentos. E tudo isso acontece no meio do caminho. Muitas das vezes, quando nós estamos caminhando na nossa jornada de fé, pastor, aparecem coisas que nos fazem nos questionar. Será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu estou andando na direção correta? Será que é esse caminho que eu tenho que tomar? Não é? Poderia ficar muito rico, irmãos. Imagina, 120 anos. Se você fizer uma retrospectiva dentro da sua mente, quantas pessoas começaram a caminhar com você e hoje já não está mais aqui? Porque tomaram rotas diferentes. Alguns estão em outras denominações, glória a Deus, se estiver num lugar que pregue a verdade, fale sobre salvação, arrebatamento. Mas muitos outros saíram da igreja, porque eles não mantiveram o foco. E como eu vou manter meu foco num mundo de caos? Às vezes a gente confunde, Cláudio, estar na igreja com ser igreja. Eu estar na igreja não me transforma em igreja, mas eu ser cristão me leva a estar dentro de uma igreja. Eu não sei se você entendeu. Eu estar aqui dentro não significa que eu sou igreja, corpo vivo, um membro vivo de Cristo. Mas eu ser cristão me leva a estar aqui, porque é aqui que eu sei onde eu vou ser direcionado, onde eu vou ter palavra que eu vou ser curado, onde eu vou ser sarado, aonde eu vou aprender da palavra do Senhor, aonde eu sei que quando eu estiver meio cambaleando, perdendo a noção, perdendo a direção, vai ter alguém que fala: ei, acorda. E às vezes a gente queremos servir a Deus longe. Queremos servir a Deus em casa. Ou queremos servir a Deus assim: ah, domingo eu vou na Beriana, na terça eu vou na Belém, na quinta eu estou na Universal, na sexta tem o culto da bênção. Irmãos, para. Como um organismo humano, se você comer diversos tipos de comida, alguma vai te fazer mal. Eu fiz um processo de emagrecimento que eu perdi aproximadamente 14 quilos. E a primeira coisa que eles falam: para de comer besteira. Eu acho que você não entendeu. Para uma vida cristã espiritual saudável, para de comer besteira. E quando você entra nesse processo, você fica uma semana sem açúcar, sem carboidrato, com proteína magra. Seu corpo começa a gerar algo chamado cetonina, uma desinflamação do corpo. E o seu corpo começa a expelir, você começa a ir mais no banheiro, você começa a urinar mais, você começa a defecar mais, porque tudo aquilo que não te faz bem, seu corpo começa a expelir. Depois de uma semana você passa a poder comer algumas coisas, porém tudo saudável. Sua respiração começa a melhorar, sua frequência cardíaca começa a melhorar, você começa a se sentir mais leve. Com aproximadamente 60 dias você já perdeu aí aproximadamente 10 centímetros de gordura abdominal, você já perdeu aproximadamente 8 quilos de gordura visceral, e você começa a ter destaque no seu músculo, ou seja, na sua massa magra. E tudo isso gerado por uma boa alimentação. Presbítero, o que você quer dizer? Tem crente que não está se alimentando da palavra. Tem crente que está se alimentando de palavras de coach. Tem crente que está se alimentando de palavras da internet. Tem crente que está se alimentando de palavras que não te sustêm, palavras de bênção, como o pastor falou, e ninguém prega como chave de carro. Se eu falar que Deus vai te dar, vai te abençoar, vai abrir a porta do emprego, onde você vai ganhar 20 mil reais por mês, vai te dar um Audi, um Q5, um Q4, se eu te falar aqui que Deus vai te dar uma casa no Serra Dourada, tudo isso vai inflar o seu ego, vai te satisfazer, vai te deixar feliz, porém o seu espírito, o seu espiritual não vai se fortalecer. Então quando Satanás se levantar, quando Satanás colocar obstáculo na sua frente, sabe o que vai acontecer? Você vai cair, porque você perdeu o foco por uma má alimentação.
As pessoas podem falar o que for, mas quem vai decidir ouvi-las é você. A gente recebe diversas opiniões, diversos conselhos. Quem decide se eu vou ouvir ou vou guardar esses conselhos sou eu. Eu aceitei Jesus com meus 14 anos de idade. Minha tia, ela é benzendeira até hoje. Meu pai levava a gente num centro de umbanda, num centro de candomblé. E quando eu fui para a igreja, meus primos foram. Um deles saíram, o outro saiu também. E um dia ela falou para mim, perto do altar de Aparecida, ela falou: 2 já saíram, e se Deus quiser você vai sair também. Eu falei: tá amarrado, tia, em nome de Jesus. Meu primo voltou para a igreja, eu estou aqui. Ela continua com os negócios dela, mas nada vai abalar minha fé, porque eu decidi não ouvir o que ela falou. Eu decidi ouvir a voz do céu. Na dúvida, não ouça o homem. Na dúvida, sempre ouça o céu. Ai, mas ele é meu amigo. Você acha que Noé tinha amigo? Os amigos tudo viraram as costas para ele, irmão. Tudo começaram a chamar ele de louco. Quem quer andar com louco? Quem quer andar com a pessoa que está delirando? Quem quer andar com a pessoa que traz uma mensagem geracional? O que é uma mensagem geracional? É uma mensagem que impacta a geração. E uma das primeiras coisas a qual Deus faz, a qual nós não queremos entender, é afastar pessoas que não vão agregar no nosso crescimento espiritual. Mas muitas das vezes nós não queremos e ficamos segurando esse tipo de pessoa. Não, se Deus está tirando, deixa aí. São pessoas que não vão te agregar. São pessoas que em vez de te levar para o alto, vai te prender na terra. Mas por proximidade, por familiaridade, nós queremos ficar próximos. Imagina, presbítero, Noé chegando no almoço de domingo da família, aquele churrascão, eles assando um carneirão lá. Imagina, com aquela manteiguinha de garrafa por cima, com as folhinhas de alecrim, salzinho grosso. Daí Noé vai pegar a partezinha lá e o doido está aí, todo mundo vira as costas. Um dos maiores sinais, pastor Felipe, que o crente está indo para o lugar certo é quando o mundo começa a rejeitar ele. Se o mundo está te rejeitando, glória a Deus. Agora, se você é o centro das atenções do mundo, alguma coisa está errada. E eu comecei a perceber isso na minha caminhada. Naquela época, eu não vou falar quantos anos tem, mas a gente era chamado de Bíblias. Quem que é dessa época aí? Pastor Arnaldo, levanta a mão, pastor, você é dessa época. E eu ganhei um terno de microfibra, bege, de um advogado. Eu andava, sabe, irmão? E os assembleanos daquela época usavam uns sapatos brilhosos, uns terninhos. Tipo, a gente vestia 42, o terno era 50. Né? Parecia um balão a calça. E eu vindo com minha Bíblia, todo assim. E os meus colegas, que eu sempre joguei futebol, depois que eu rompi o ligamento do joelho, eu nunca mais joguei, começaram a falar: ô pastor, pastor. E eles estavam em frente de um bar, onde morava de frente um carcereiro. Eu fechei o olho e falei: Senhor, mata todo mundo. Quando eu terminei de orar, irmão, o carcereiro sai e dá um tiro em direção aos meninos. E sai todo mundo correndo. Eu saio correndo para dentro de casa e falo: Senhor, não ouça a minha oração, o Senhor já te ouvi. Quase os meninos morrem, irmão. Irmãos, brincadeiras à parte, quando o mundo começa a te rejeitar, você fica triste, mas se você pudesse olhar para o céu, o Senhor estaria assim, ó. Continua, é isso, você entendeu, não para, vai lá, você vai viver a promessa, é isso, continua, não para. Se o mundo está te rejeitando, é que eu te aceitei. Jesus foi rejeitado pelo mundo. Se você é rejeitado pelo mundo, você está sendo aceito pelo céu. Não tem o meio termo. Sabe, aquela demagogia: eu quero ser bem aqui na igreja, mas eu quero ser aceitado lá fora. Não.
Só vai viver a promessa quem está disposto a largar tudo. Se Moisés quisesse fazer demagogia, ele jamais teria construído aquela arca. Você acha que a mulher de Noé não falava? Porque às vezes quando a gente está tomando algumas decisões, as mulheres acham que está errado, as mulheres ficam, né, irmãos? Irmãos, eu amo as irmãs, eu amo minha esposa. Uma coisa às vezes, né, a mulher quer que a gente brigue com os outros, ela, vai lá, você não vai falar nada, vai lá. Daí a pessoa chega perto e ela fica quieta, a pessoa sai, vai lá, você não vai falar. Mulher é uma benção, irmão, a gente não vive sem elas, mas é uma benção. Imagine a mulher de Noé. Rapaz, todo mundo está falando você com esse desenho aí no chão, catando madeira todo dia. O vizinho passou ali, chamou você de louco, chamou seu filho de louco. Ela passou um momento de crise, irmão. Mas passou um tempo que ela também começou a acreditar na promessa. Porque ele decidiu ouvir o céu. Eu não quero me alongar mais. Mas coloque de pé, igreja. O louvor pode tomar os lugares aqui.